Romanos capítulo 10, verso 1. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra. Pedimos que de alguma maneira o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, a receber apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de compreendermos a tua palavra. Nos ajude, Senhor, e nos coloque no caminho da transformação, no caminho da mudança, a fim de vivermos de uma maneira que glorifique o teu nome. É a oração do nosso coração e pedimos que o Senhor faça isso para o nosso bem e para a tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens de Romanos e chegamos ao capítulo 10. Que coisa linda, hein? Nos próximos 2 domingos, nós vamos finalmente acompanhar onde nós estávamos antes da pandemia. E aí a gente não vai ter mais essa correria de todo domingo aqui para tentar resumir um capítulo inteiro. Quando chegarmos ali no início do capítulo 13, a gente vai novamente de versículo a versículo, tá bom? Paulo está ainda falando para Israel. Paulo está dizendo que Deus tem um plano para Israel. No capítulo 9, Paulo meio que faz um corte em todas as promessas que ele estava fazendo no capítulo 8 e começa a falar aqui para Israel. E é interessante que o versículo 1 do capítulo 9, Paulo demonstra o seu amor pela nação de Israel. Porque ele diz: eu mesmo desejaria estar separado de Deus se isso pudesse promover a salvação do meu povo. Se de alguma maneira isso pudesse promover a salvação de Israel. O Paulo está demonstrando aqui toda a sua moldura emocional. Paulo está aqui demonstrando o seu coração missionário. Paulo está aqui demonstrando o sentimento que todo cristão deveria ter pelos seus. Paulo está dizendo: eu mesmo desejaria estar separado, amaldiçoado de Deus, ou por Deus, se isso pudesse promover a salvação do meu povo. Infelizmente isso não é possível. E é interessante que Paulo começa o capítulo 9 falando desse patos, desse amor apostólico, e ele começa o capítulo 10 falando desse mesmo amor. É com oração e súplica, no capítulo 10, verso 1. E oração a Deus para que Israel seja salvo. Então Paulo está dizendo: eu oro, eu suplico a Deus para que haja salvação de Israel. E se você pular para o capítulo 11, Paulo começa o capítulo 11 falando a mesma coisa. Esse amor, essa paixão que ele tem pela sua nação, pelo povo de Israel, pela sua família. E nesse verso, Paulo nos ensina muitas coisas. Apesar de um verso relativamente curto, a gente é poderosamente desafiado por Paulo. Quando nós começamos essa exposição da carta de Paulo aos Romanos, o nosso propósito foi que a gente pudesse ser responsivo a qual evangelho nós cremos. Já te explico. Quando alguém perguntar para você assim: você é evangélico? Você vai dizer o quê? Sou. Mas necessariamente quando nós respondemos que nós somos evangélicos, parece que surge em nós uma necessidade de nós falarmos qual evangelho nós cremos. Tendo em vista tantos evangelhos que estão sendo anunciados aí e que retiram Jesus do evangelho. Então quando você diz para alguém assim: eu sou evangélico, parece que na sequência você se vê na obrigação de falar para essa pessoa qual evangelho é o que você crê. Então, quando nós desejamos fazer a exposição da carta aos Romanos, era justamente para que a gente pudesse dar razão ao evangelho que nós cremos. Para que a gente pudesse ser responsivos a qual evangelho nós cremos. Que evangelho você crê quando você se enxerga um evangélico? De qual evangelho nós estamos falando? E é interessante o que Paulo diz aqui, porque Paulo está falando para a sua nação. Paulo está falando aqui para os seus familiares. E Paulo não negocia a palavra do evangelho. Porque ele poderia mudar a teologia, ele poderia fazer um outro desenho do evangelho para que esse evangelho pudesse enquadrar Israel. É o povo que ele amava. É onde estão os seus familiares, aonde estão os seus conterrâneos.
E Paulo poderia, de alguma maneira aqui, fazer todo um percurso para incluir Israel. Mas ele mesmo, Paulo, diz, não há justiça senão por Cristo. O próprio Paulo diz, são os meus, é a minha família, é a minha nação, mas eu oro para que eles sejam salvos. Eles estão condenados. Talvez na nossa casa a gente queira mudar o evangelho para enquadrar todo mundo, falar assim, não, cara, você vai ser salvo, não tem problema não. Mas Paulo não fala isso, Paulo não faz isso. Paulo diz, eu oro para que eles sejam salvos. Paulo deixa muito claro que Israel também está condenada. Porque Paulo já havia dito que a única maneira de justiça é Jesus Cristo. E ele diz, eu oro para a salvação de Israel. Esse versículo também me trouxe uma outra libertação. Você provavelmente já entrou num debate teológico, você como teólogo, né? Quando as pessoas perguntam assim, é predestinação ou é livre-arbítrio? Quem já entrou nesse debate aí? É predestinação ou é livre-arbítrio? Não, a gente foi predestinado. Os outros falam assim, não, a gente escolhe, aquela coisa toda. E é inesgotável, não importa quantos argumentos você dê, quem é do livre-arbítrio vai continuar crendo no livre-arbítrio, quem é da predestinação vai continuar. É uma discussão insaciável, não é? Mas esse versículo trouxe libertação, porque Paulo, o maior teólogo de toda a Bíblia, o maior influenciador de toda a Bíblia, ele diz, eu oro para que Israel seja salvo. Então, independente se você crê na predestinação ou no livre-arbítrio, Paulo ensina a gente a orar para que Deus salve as pessoas. Paulo nos ensina a orar por salvação. Então, coloca essa discussão um pouquinho de lado e fala assim, eu vou orar para que a minha casa seja salva. Eu vou orar para que haja salvação dentro do meu lar. Eu vou a Deus de joelhos para que Deus realize salvação na minha casa. Quem aqui quer ser um cristão inconformado com o seu lar? Quem aqui quer ser um cristão assim que fala, eu não quero mais essa situação, eu vou orar a Deus para que haja salvação aqui. Vai ter mudança aqui em nome de Jesus. Eu vou orar a Deus, eu vou colocar o meu joelho no chão e Deus vai intervir nessa causa aqui. E se Deus não intervir, Ele vai me transformar num cristão louco, apaixonado por Ele, que vai contagiar todo mundo. É ser um cristão inconformado, é o que Paulo está fazendo, a minha oração é para que Israel seja salvo. Paulo, o maior teólogo, sabe qual que é a tentação de todo mundo que faz seminário? Eu estudei 8 anos, fiz 5 anos de teologia e 3 anos de seminário. Sabe qual que é a tentação de quem está estudando? Não preciso de oração, já tenho tanto conhecimento bíblico que estou chique demais, para que orar? Já sei tudo aqui, já aprendi 8 anos estudando. Mas aqui o maior teólogo de toda a Bíblia está dizendo, eu oro por salvação. A profundidade de um teólogo e a simplicidade da sua oração. Você pode ter muito conhecimento em relação a Deus, mas se os seus joelhos não se dobrarem diante dele, não faz sentido não, não faz sentido. A gente está no PIBEG Leitura quinta-feira, toda quinta-feira às 8 da noite a gente faz lá. E a gente está lá em Mateus capítulo 5, verso 13, a gente está falando do sal da terra. E uma das coisas que nós levantamos na PIBEG Leitura é, quando Jesus diz que o sal vai ser lançado fora para ser pisado pelos homens, nós não acreditamos que Jesus está falando de uma forma pejorativa. Joga fora para ser pisado por todo mundo. Eu acredito que Jesus está falando assim, você perdeu o seu propósito. Porque um cristão que entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas vive indiferente em relação a Ele, perdeu o propósito, é o que Jesus está falando. É o sal que não tem mais sabor, você perdeu o propósito. Qual é o sentido de ser um cristão indiferente em relação a Deus? Qual que é o propósito de ser um cristão se as coisas de Deus para você se tornaram indiferentes? Não serve para mais nada, é isso que Jesus está falando. Cuidado para você não perder o seu propósito. Não seja indiferente às coisas espirituais. Versículo 2 de Romanos 10. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo deixa claro, e Paulo diz assim, eu dou testemunho de que essa galera aqui de Israel, esse povo de Israel, eles eram de fato zelosos. Paulo não está falando de um povo abandonado com as coisas de Deus. Paulo não está falando desse povo.
Paulo está falando de um povo e ele está dizendo assim, eu dou testemunho de que essa galera tem zelo. Mas falta-lhes entendimento. Eu acredito de verdade que existe a religião que ela proporciona a manipulação do ser humano. Então, eu acredito que existem pastores que manipulam as suas ovelhas, e aí impõem várias tradições religiosas para manipularem, mas eu acredito que existem pessoas que de fato acreditam que aquilo é verdadeiro. São pessoas que de fato são zelosas, mas faltam entendimento. Por isso que Provérbios aí, Provérbios, cara. Mas falta-lhes entendimento. Eu acredito que as pessoas de fato têm zelo pelas coisas de Deus, mas falta entendimento. O que Paulo vai dizer para nós em Filipenses, quando o próprio Paulo diz assim, olha, eu fui circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel, mas tudo isso eu considerei perda. E a Bíblia fala perda como eufemismo, porque no original a palavra que o Paulo utiliza é o número 2. Eu considero tudo esterco, por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo é que todo zelo aplicado à nossa própria justiça é negar a Jesus Cristo. Todo zelo aplicado à nossa própria justiça é negar a Jesus Cristo, porque não foi pela nossa justiça, não foi pelas nossas obras, foi por causa da justiça de Cristo. Abra comigo rapidamente aí Deuteronômio, capítulo 4. Porque você está vendo aqui Paulo citando várias coisas, mas Paulo não está citando da sua própria cabeça. Paulo está citando textos bíblicos. Deuteronômio, capítulo 9, e verso 4. Olha o que diz. É um texto que quase ninguém dá valor, né? Mas olha aí que coisa chique. Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 9 e verso 4. Eu sempre falo errado. Vamos lá. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem por causa da sua retidão, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade das nações. O Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, porque vocês são um povo teimoso. Quando vocês alcançarem a terra prometida, não diz no coração de vocês, a minha justiça me trouxe aqui. Não diga no coração de vocês. Porque eu fiz isso para cumprir a minha palavra, palavra que eu disse a Abraão, Isaque e Jacó. Não foi a justiça nossa que nos fez alcançar a promessa de Deus. Foi a palavra dele, de que o filho dele viria para exercer toda a justiça na cruz. Não foi por causa da nossa justiça, foi a palavra de Deus, manifesta na pessoa do Cristo, que nos garantiu toda a justiça da cruz. Então, quando você entrar na terra prometida, não diga ao seu coração, a minha justiça me trouxe aqui. Você já imaginou você no pós-vida, ou pós-morte, sei lá como a gente pode dizer, no segundo plano, e você chegando diante de Deus falando assim, Senhor, muito bem, a minha justiça me trouxe aqui diante do Senhor. Tem essa coragem? Você tem essa altivez de chegar diante dele e falar assim, a minha justiça, as minhas orações, o meu zelo me trouxe aqui? Óbvio que não. Porque certamente, se você pensar assim, ele vai falar assim, pega o elevador, letra I, seu lugar é mais para baixo ali. Verso 4, Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cara, a palavra é sensacional, né?
Porque quando ele fala de fim, ele não está falando de algo encerrado. Ele não está falando assim de algo que foi destruído. Ele está falando de algo que desembocou em algum lugar. A lei caminhava, até chegar em Jesus. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo assim, a lei estava vindo e de repente alguém destruiu a lei. A lei acabou. Não, ele está falando assim, a lei, ela caminhou, até chegar em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que a lei é uma seta que aponta diretamente para a justiça de Cristo. A lei não é um patamar onde a gente chega para alcançar justiça. A lei é o que esclarece no nosso coração de que nós somos pecadores. A lei é aquilo que faz assim, Senhor, eu não alcanço o padrão de santidade que o Senhor exige. Eu preciso da tua graça. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim, não pense que eu vim acabar com a lei. Eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir a lei. O propósito da lei é Cristo. Nós não teríamos capacidade nenhuma de encerrar a lei. Não teríamos. Romanos capítulo 7, verso 7, 2 páginas para trás aí. Paulo deixa claro aí em Romanos 7, 7, qual que é o propósito da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei serve para quê? Para mim alcançar? Não. A lei é para mostrar para mim o que é pecado. A lei me esclarece diante de Deus o quão pecador eu sou e o quanto eu preciso da sua graça. Verso 5, perdão. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá. Mas a justiça que é pela fé, assim diz, não digas em seu coração, quem subirá ao céu, isso é, para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, isso é, para trazer Cristo dentre os mortos? O que Paulo está dizendo aqui é que Moisés cita a lei dizendo assim, quem cumprir a lei, por ela viverás. O que Paulo está dizendo é assim, o que Moisés disse é verdade. Aquele que cumprir a lei, de fato, viverá por ela. Moisés não mentiu. Moisés não nos enganou quando ele diz assim, aquele que fizer a lei, aquele que cumprir a lei, por ela viverás. Mas aí Paulo cita um outro texto de Deuteronômio, dizendo assim, mas quem é que pode subir aos céus para fazer com que Cristo desça? Ou quem é que pode entrar na sepultura, no Hades, no Geena, no inferno ou no abismo, como foi traduzido, para trazer Cristo dos mortos? O que Paulo está dizendo não foi Jesus olhando para a terra e vendo a sua vida, e vendo a sua capacidade, e vendo a sua justiça, que ele pensou assim, vou descer lá. Essa pessoa é tão boa que merece que eu desça aqui. Ele está me fazendo descer, eu não queria, mas eu vou lá morrer por ele. O que Paulo está dizendo é, quem é que tem essa capacidade de fazer Jesus descer do céu? E aí Paulo estende, ou quem tem a capacidade de descer no abismo e trazer Jesus de volta à vida? Ninguém. O que Paulo está dizendo, está vendo? Não é uma ação humana. Foi Deus que deu Jesus. E foi Ele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos para declarar a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Não é a sua capacidade. Você não tem poder para fazer Jesus descer, muito menos para ressuscitar. Foi uma ação sobrenatural. Foi um ato exclusivo de Deus em nosso favor. Foi a manifestação de um milagre divino, uma intervenção divina a nosso respeito. Nós não éramos atraentes para fazer Jesus descer do céu, e não somos capazes de fazê-lo ressuscitar dentre os mortos. Por isso que a salvação ela é unilateral, não depende de nós. A gente viu isso no capítulo 9, que o próprio Paulo diz assim, se dependesse de nós, não daria certo. Ainda bem
que não depende de nós. Aí quando a gente lê lá no capítulo 9, assim, que Deus fala assim, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus em demonstrar misericórdia, a gente fala assim, poxa Deus, foi pesado esse texto. Mas quando a gente mergulha na justiça, a gente percebe que não, que quando ele diz assim que não depende de você, não é um juízo contra você, é graça, porque a gente começa a compreender que ainda bem que não depende de mim, ainda bem que não depende de mim. Eu estava fazendo um jejum essa semana aí, falei, essa semana eu vou fazer um jejum assim, daqueles punk. Aí, vim trabalhar ontem aqui na igreja, saí daqui, primeira coisa que eu cheguei em casa, quebrei o jejum assim, 2 horas depois eu falei, mano, o que eu fiz, velho? Eu nem me liguei, nem tinha, fui lá comer, beber, falei, assistir filme, depois acabou o filme, eu falei, mano, ainda bem que não depende de nós, que nem o jejum miserável consegue fazer. Eu estava indo bem, mas falei retumbantemente. E assim a gente também, tentando exercer a nossa própria justiça, a gente falha. Você pode falhar não no começo, mas certamente uma hora você vai falhar. Se a gente falha no jejum, quanto mais em exercer toda a justiça, sem tropeçar em nada. Ainda bem que Deus é misericordioso. Agora abre em Deuteronômio, e a gente está percebendo que Paulo não está citando nada dele mesmo. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 e verso 14. Você vai reparar aqui na semelhança do texto. Perdão, verso 11. Deuteronômio 30, verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres, quem subirá nos céus, que logo nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está para além do mar, para dizeres, quem passará por lá, além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Vens aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Você percebe que é a mesma coisa que Paulo está citando. Quem tem poder para subir no céu, para fazer Cristo descer? E lá em Deuteronômio, a única coisa que muda é que a tradução usa a palavra mar. E aqui, em Romanos 10, usa a palavra abismo. Mas no hebraico, mar e abismo é a mesma palavra. Então tem o mesmo significado. Quem tem poder para entrar no abismo e trazer Jesus Cristo na morte? E aí Paulo diz, a palavra está muito perto de você. Paulo não, Moisés diz em Deuteronômio, a palavra está muito perto de você, na tua boca e no teu coração. Agora olha o que Paulo vai dizer em Romanos 10, na sequência aí, no verso 8. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. O que Paulo está dizendo, o que Moisés está dizendo em Deuteronômio 30, se você voltar, por exemplo, depois você lê durante a semana, se você ler o capítulo 29 de Deuteronômio, são as bênçãos e as maldições. No verso 29, Deus diz a Moisés, expõe as bênçãos e a maldição. E diz o povo, escolhe, obedeça para as bênçãos ou nossa, meu Deus, vocês entenderam, né? Para a maldição. E é interessante que quando começa o capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz assim, o povo não vai cumprir, vocês vão desobedecer. Só que quando chega aqui, ele diz assim, a palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. O que o autor está dizendo? Vai chegar o dia em que não serão mais a tua carne e nem o seu corpo
que será circuncidado. Vai chegar o dia em que o teu coração será circuncidado. Vai chegar o dia em que a palavra de Deus não estará mais em tábuas, mas vai estar gravada no teu coração. E esse dia chegou, porque em Deuteronômio 36 ele vai dizer que o nosso coração será circuncidado. E a gente já leu, inclusive, em Romanos, capítulo 2, verso 29. Abre aí rapidinho. Fazendo esse link todo aí. Que essa palavra se cumpre em Jesus Cristo. Verso 28. Romanos 2, verso 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é da onde? Do coração e do espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Sensacional. Circuncisão verdadeira não é aquela que é feita no corpo, mas é aquela que é feita no coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não na letra, mas no espírito. Verso 9. Esse aqui é o tema da nossa igreja, né? Vocês se recordam, né? Se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se com a boca confessares e no teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê e com a boca se confessa. A adoração verdadeira, sabe qual que é? É quando aquilo que sai da tua boca expressa aquilo que está trazendo o teu coração. Quando a tua boca alinha com aquilo que está no teu coração, isso é uma verdadeira adoração. Isso é verdadeira adoração. Por isso que quando nós tentamos impor a nossa justiça, nós não podemos ser adoradores. Porque quando nós impomos a nossa justiça, a nossa boca vai falar aquilo que nós fizemos. Como eu queria pregar aqui e falar assim, nossa, você não sabe quanto capítulo eu leio por dia da Bíblia. Mas se eu pregasse dessa maneira, eu ia expor aquilo que está no meu coração. Eu ia expor a minha justiça, as minhas obras. Mas não é isso. A verdadeira adoração é quando a tua boca externa aquilo que está no teu coração e revela a justiça de Jesus Cristo, quando você confessa publicamente. E o confessar publicamente é importante, porque a gente vai ler aqui mais para frente, no verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando o seu coração crê e você externa com a sua boca, sabe o que acontece? Alguém ouve, crê e externa. Aí o outro ouve, crê e externa. E vai gerando uma corrente de fé sobrenatural. E a salvação. Nós somos missionários. E esse sentimento de Paulo aqui pela nação de Israel deve estar no nosso coração. Precisa estar em nós. Lélia, eu não sei como falar, eu não sei como evangelizar, eu não tenho o chamado evangelístico. Eu não sou evangelista. Testemunhe aquilo que Jesus fez na tua vida. Abre a tua boca e fale o que Ele fez com você. Não deixe as pessoas morrerem do teu lado de sede, sem saber que em você há uma fonte de água viva. Não deixe as pessoas morrerem no deserto por falta de água, sendo que em você tem um manancial de Deus, de vida eterna. Se você não souber falar, que as suas atitudes falem por você. Eu gosto demais da parábola que Jesus conta do bom samaritano. Porque quando aquele samaritano abre a boca para falar alguma coisa, ele expõe completamente o evangelho.
Porque ele passa e socorre aquele hebreu que está caído no chão. O pastor passou de largo, não foi assim? O ministro de louvor falou assim, Deus me livre. O obreiro também falou assim, Deus me pai. Esse cara aí, você é louco. Aí passa lá o samaritano. E aí ele cuida das feridas, leva até a hospedaria. E quando ele abre a boca pela primeira vez em toda a parábola, ele expõe o evangelho. Porque ele diz assim, ó, cuida dele e põe na minha conta. Ah, cumpriu o evangelho, cara. Quando é que a gente vai assumir a conta de alguém? Fala assim, ó, ele pisou na bola, mas põe na minha conta. Quando que a gente vai se sacrificar por alguém? Quando que o evangelho vai ter esse poder na nossa vida? De falar como aquele samaritano, põe na minha conta. O cara não falou nada, mas aquilo que ele falou, no final, a única palavra que ele disse, ele expôs completamente o evangelho. Porque o evangelho é, põe na minha conta. Foi isso que Jesus fez na cruz. Põe na minha conta. Eu assumo a dívida. E se tiver mais alguma coisa aí, deixa que eu pago. Evangelho na prática, sem filtro. E aí no verso 11 ele diz, todo aquele que crê. E eu gosto dessa totalidade da palavra de Deus, né? Quando ele diz assim, o texto áureo de todo cristão, né? Romanos não, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo, não foi assim, não, mais ou menos, né? Para aquele que toca, aí sim. Para aquele que canta, para aquele que limpa, para aquele que prega, não. É para aquele que crê. Para aquele que crê. É só isso que eu preciso, Lelo? É só isso que você precisa. Você precisa crer. O que você vai fazer com a salvação que te alcançou é o Espírito Santo que vai produzir. Mas o Senhor quer que o seu coração seja um coração que crê na justiça dele. Para todo aquele que crê. Não será confundido. Verso 12, né? Verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz assim, cara, na contabilidade de Deus não faz mais diferença nem aquele que é judeu, nem aquele que é grego. Não faz mais diferença. Qualquer ensino que leve em conta a capacidade humana é mudar a glória de Deus. Qualquer ensino que leve em conta a capacidade humana é mudar a glória de Deus. E uma coisa é certa, a gente adora aquilo que é o nosso Senhor. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 1 que mudaram a glória de Deus em semelhança à glória dos homens, e mudaram a imagem de um Deus incorruptível para ser semelhança a um Deus corruptível, é exatamente isso que Paulo está falando. De alguma maneira a gente quer enquadrar Deus dentro de nós. E aí, ao invés de eu ser a imagem e semelhança de Deus, não, eu pego Deus e faço um Deus a minha imagem e a minha semelhança. E na minha imagem e na minha semelhança, quem é pastor tem mais mérito, óbvio, lógico. Quem é missionário então, você é louco, cara, vai para longe, esse cara aí tem mais. Na nossa ótica é assim, mas na visão de Deus não é, porque eu não posso criar um evangelho onde qualquer justiça humana possa interferir nas atitudes de Deus. É o que Paulo está dizendo, não importa se é grego, não importa se é judeu, porque Deus é rico para com todos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo faz um corte visceral agora no capítulo, e parece que ele tipo meio que para assim de escrever e fala assim, peraí, dá uma olhada aí no verso 14. Ele está escrevendo de boas, de buenas, aí ele para e fala assim, peraí, tem uma coisa estranha aqui.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o 14 diz: como invocarão aquele em quem não creram? E aí, cara? Todo que invocar será salvo. Aí Paulo diz: mas como que vão invocar em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as boas notícias. Paulo faz uma pausa, né, e fala assim: espera aí, como que invocarão em quem não creram? Como crerão em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? É interessante que na história de Israel, todo povo que quisesse ser abençoado deveria ir até Israel. Israel era uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Qualquer outra nação da terra que quisesse ser abençoada por Deus tinha que ir até Israel. Então, se você quisesse ser abençoado, você ia ter que ir até Israel para alcançar a bênção de Deus. Era assim no Antigo Testamento. Mas aí vem Pedro, e Pedro vai dizer para nós que nós fomos feitos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, chamado das trevas para a sua gloriosa luz. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que antigamente o povo ia até Israel para ser abençoado por Deus, mas agora não é assim. Agora é nós que vamos até o povo para abençoá-los. Mudou a lógica. Antigamente o povo ia até Israel, agora nós é que vamos até o povo. Não foi o próprio Jesus na oração sacerdotal? Cara, que oração sensacional. Toda vez que você estiver triste, chateado, lê João 17, a oração de Jesus por você. Porque ele diz assim: olha, eu oro por esses meus discípulos aqui, essa galera que está comigo, mas eu oro por aqueles que hão de crer no meu nome. Sabe quem que Jesus está falando? Da gente, olha que coisa linda. Eu oro não só pelos meus discípulos aqui, mas por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Aqueles que crerão em mim. E assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Agora não é mais a galera que vem para a igreja para ser abençoada, agora é a igreja que vai. É diferente. A gente, como igreja, a gente está vivendo como se fosse no Antigo Testamento. Vamos trazer todo mundo para dentro da igreja. Olha que coisa chique. Aqui a gente vai ter um culto abençoado. Mas Jesus falou assim: não. Aqui, sabe o que é isso daqui? É o treinamento. Sabe aquele pré-jogo que o técnico fala assim: ó, o Henrique é atacante, o Lipe é o volante, né, Lipão? Cada um vai fazer uma função aqui. Aí começa o jogo. Segunda de manhã começa o jogo, mano. A gente vai para o nosso trabalho jogando. Deus me treinou, não é para mim para o próximo domingo. Deus não chegou aqui nesse domingo e falou assim: deixa eu treinar você para na próxima semana, no próximo domingo você chegar aqui melhor, hein? Quero ver domingo que vem como você vai estar aqui. Não. Eu tenho orado todos os dias, sabe por quê? Por avivamento. Cara, eu estou numa expectativa de Deus gerar algo sobrenatural. Eu estou queimando por isso, de verdade mesmo. Estou buscando, estou orando. Mas sabe o que Deus falou para mim? Lelo, o avivamento não é para ter um culto abençoado domingo à noite. Avivamento começa quando o culto termina. Avivamento começa na tua casa. Começa segunda de manhã. Se você está buscando avivamento para ter aquele culto sobrenatural e sair daqui e esperar o próximo culto, está por fora. Avivamento é Deus derramando bênção, é Deus derramando a sua presença onde você estiver. Eu estou queimando por avivamento. Mas Deus falou assim: não é durante o culto. Eu estou fazendo um curso também com o pastor Paulo Borges sobre igreja. E ele falou algo que me marcou. Aquelas coisas que a gente marca no livrinho para toda a vida, sabe? Ele falou assim: a igreja não é um reduto de ovelhas. Aí sabe quando você está estudando, você fala assim: peraí, até a ponta do lápis quebra no papel assim. Você fala: oxe, aprendi isso a vida inteira. Ele falou assim: a igreja é um reduto de pastores. As ovelhas ainda virão. E nós, como igreja, vamos cuidar das ovelhas que virão. E quando essas ovelhas vierem, nós vamos treiná-las para serem pastores.
para cuidar de outras pessoas. Igreja não é um hospital, porque hospital você vem, mano, quando o médico falou assim, está curado, você vaza, não quer voltar mais nunca. Quem é que quer ir no médico todo dia? Fala assim, não, estou bem, mas eu quero ir lá no médico para passar uns 3 dias internado lá na UTI. Ninguém quer. A gente quer estar no hospital só até melhorar, depois que melhora... Então, que o Senhor nos faça uma geração de pastores. Pastores que estarão aqui ministrando a palavra. Mas, principalmente, pastores na consciência e no coração. Uma consciência e um coração pastoral para cuidar de vidas e cuidar de pessoas. Tenho certeza que Deus colocou muita gente no teu coração. Muita gente. Para você cuidar. E é responsabilidade tua. Não pense que é porque você não tem o título de pastor, Deus não vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você como se você fosse um pastor. E não precisa ir muito longe, não. Você que é casado, a Bíblia fala que você vai apresentar a sua esposa diante de Deus. Então você compra Renil, porque a Bíblia fala que não pode ter nenhuma rusga, não pode ter nenhuma, entendeu? Nenhuma marca, que você vai apresentar ela diante de Deus. Já pensou na hora que você for apresentar as suas obras, eu falo assim, você não, traz sua esposa primeiro. A gente começa por ela. E aí? Aí você apresentou sua esposa, fala assim, beleza, 0 bala, meu Deus, tá boa, essa aqui tá boa. Aí Deus fala assim, beleza, agora traz seus filhos. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai cuidar dos seus filhos. Porque é responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. Você é mordomo e Ele vai te cobrar por isso. Aí você apresentou a esposa, os filhos, tá, tudo beleza. Aí Deus fala assim, traz então agora seus amigos. Você vai trazer seus amigos. O corpo que se reunia com você na terra, cadê? Você cuidou de todo mundo? Aí você faz aquela, né? Então, Deus, sabe o que é? É que eu ia mandar na igreja mais para ser cuidado, entendeu? Aí Deus fala, você não amadureceu, não? Você não deixou de ser ovelha para virar pastor, não? Quando foi que você deixou de olhar para si e começou a olhar para o outro? Quando foi que você entrou aqui, por exemplo, e falou assim, aqui ninguém se preocupa comigo. E passou a entrar aqui falando assim, com quem que eu tenho que me preocupar aqui? Espera aí, deixa eu ver aqui se está todo mundo bem. Muda a mentalidade. Mudar a mentalidade. Crescer espiritualmente. Assumir responsabilidades. E falar assim, o Senhor me deu, nem que seja coisa pouca, é um talento, investe esse um talento. Não enterra, não. Não finge que não vê. O Senhor nos dê uma consciência de pastores. Porque quando a gente lê isso aqui, como ouvirão se não há quem pregue? A gente já pensa logo em quem a gente vai enviar aqui lá para a África para pregar aqui. Quem que a gente vai mandar aqui? A gente tem que enviar alguém. Mas nós somos missionários. O ID acontece todos os dias na vida de todo cristão. Amém? Que um dia você possa ter esse desejo do seu coração assim, ó. Você está tão apaixonado por vidas que você vai assim, falando assim, Senhor, hoje eu só quero trabalhar, tá? Não quero falar de Jesus, não. Deixa eu trabalhar em paz hoje. Que dia que nós estaremos assim, né? Hoje a gente vai só para trabalhar. Não quer nem falar de Jesus. Mas vai chegar o dia que você vai falar assim, Jesus, não coloca ninguém na minha vida hoje não, que eu estou falando tanto do Senhor que eu não estou conseguindo nem trabalhar direito. A gente tem que orar por dias assim na nossa vida. Vamos para cima, gente. Tem muito de Deus para a gente viver. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo, no verso 16 e no verso 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir. E se você pegar, abre em Efésios, capítulo 1, e verso 13. Efésios, capítulo 1, e verso 13. Olha o que Paulo diz. Em que também vós estáis, depois que
ouvistes a palavra do evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso aconteceu com você, é o que Paulo está falando. Isso aconteceu com você. Porque depois que você ouviu a palavra do evangelho e tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Reproduza isso espiritualmente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Um dia você ouviu e creu. Que um dia você fale e outro possa crer. E assim o evangelho do Senhor vai sendo anunciado. Vai sendo anunciado. Paulo, no verso 18, vai dizer assim: mas porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz a Moisés: eu vos meterei ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. O que Paulo está dizendo, novamente antecipando uma pergunta, né? Porque se ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e aí ele diz assim, ele antecipa uma provável pergunta, né? Alguém poderia falar assim, será que Israel não ouviu? Será que Israel não conheceu? Será que não chegou aos ouvidos de Israel a palavra do Evangelho? E Paulo diz, óbvio que não. Claro que eles ouviram. O que Paulo está dizendo, quando ele pega aí o Salmo 19, porque ele cita o Salmo 19, né? Quando ele pega o Salmo 19 e faz essa citação, o que Paulo está dizendo é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma única revelação. O que Paulo está dizendo é assim, não, Israel está ouvindo desde sempre. Essa galera está ouvindo já desde a época de Moisés. E não só estão ouvindo desde a época de Moisés, mas quando ele cita o Salmo 19, ele está falando que Deus também se revelou de forma natural. Como o próprio Paulo diz em Romanos 1,20, que Deus se manifestou nas coisas visíveis, em toda a criação manifesta a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, não, Israel com certeza ouviu. Israel tinha todas as ferramentas para crer no Cristo. O problema, sabe qual que é? É que para Israel crer em Jesus Cristo, eles teriam que negar a sua justiça, eles tinham que negar o seu próprio zelo. E você se lembra que Paulo começa o capítulo 10 dizendo que de verdade aquele povo era zeloso? Então, para eles aceitarem o Cristo, eles tinham que deixarem a sua própria justiça. E como o ser humano é orgulhoso, não é? A gente prefere negar a Cristo do que abandonar a nossa própria justiça. Não existe salvação em nenhum lugar do mundo onde Deus não está no trono. Não existe. E é exatamente isso que esse povo está fazendo. Eles querem tentar alcançar a justiça baseado no seu próprio mérito. Enquanto nós não deixarmos a nossa justiça, nós não podemos entender e compreender a justiça de Cristo. É o que Paulo está dizendo. E para encerrar, verso 20. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelo povo que não buscava, fui manifestos ao que por mim não perguntava. Mas contra Israel diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e obstinado. Quando a gente lê essa história não, né? Essa fala de Paulo, essa escrita de Paulo, a gente se pega, pelo menos eu tive essa experiência, me peguei perguntando assim, como que Israel, tendo todo o conhecimento que tendo todas as manifestações espirituais, as teofanias, né, do Antigo Testamento, como que Israel não creu? Como que Israel rejeitou o Cristo? O próprio Israel está até hoje, né, ainda espera a chegada do Messias. Como que Jesus aparece para Israel com tantos sinais que evidenciaram que ele era o Cristo e Israel rejeitou? E aí eu fui voltando em alguns textos ao longo de toda a Bíblia. E aí eu cheguei, por exemplo, a Davi. E aí, quando a gente chega a Davi, a gente faz a mesma pergunta. Como que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus,
trocou toda aquela vida que ele tinha com Deus por conta de um prazer temporal e momentâneo com uma mulher. E ainda comete um homicídio. Daí a gente volta um pouquinho mais atrás, a gente fala Saul. Saul foi levantado, escolhido por Deus para ser rei. E aí Saul se desvia do caminho do Senhor e também rejeita a Deus. E aí Deus rasga o reino de Saul e fala assim: olha, se você tivesse seguido aquilo que Deus falou, o seu reinado seria perpétuo. A gente poderia talvez dizer assim, né? Que ele é o leão da tribo de Benjamim e não de Judá, porque o reino perpétuo foi dado a Davi, mas pertencia a Saul. Aí a gente fala assim: como que Saul troca o reino de Deus? Aí a gente volta um pouco mais atrás, a gente vê a idolatria do povo de Israel a todo tempo. Aí a gente volta um pouquinho mais ainda, a gente vê Esaú trocando sua primogenitura por um prato de miojo, não foi? Daí a gente volta um pouquinho mais, e a gente vê Adão trocando um relacionamento com Deus. A gente chega à conclusão de que essa troca, essa inclinação, é natural do ser humano. O ser humano caminha para uma existência sem Deus. É igual o Henrique falou aqui na sua devocional, né? O homem ainda busca a sua existência à margem, descolado de Deus. Nós, meus irmãos, estamos hoje aqui, não é porque nós somos melhores do que esses homens que eu citei, é porque Ele nos encontrou. Eu fui encontrado por quem não me buscava. O que Paulo está dizendo aqui, citando Isaías, é que nós não estávamos buscando Deus. Nós não somos melhores do que os judeus. Não é assim: os judeus rejeitaram, mas nós encontramos a Deus, nós buscamos. Não, não. Ele nos encontrou. Ele que foi te buscar, Ele que foi me buscar. E nós somos adotados na família de Deus. Existe um privilégio maior para um filho adotado do que para um filho biológico. Aí você fala assim: como assim? Porque de repente você pode ter um filho biológico por acidente, mas um filho adotado é uma escolha. Por isso eu louvo a Deus pela vida do Wilson e da Evelyn, porque foi exatamente assim que o nosso Deus nos fez. Não foi um acidente nós estarmos aqui hoje. Ele escolheu nos adotar. Ele escolheu nos fazer sua família. Uma aliança de amor inquebrável, de justiça e de graça.